Oi, gente, tudo bem? Eu sou Eliane Ciprim e vamos continuar a leitura do livro Sua Realidade Imortal, do Gary Renard, que é como romper o ciclo de nascimento e morte. E a gente está no capítulo 1, que é Arte em Puxar, e vamos continuar. Se você não lembra, por favor, volte lá e escute as anteriores, porque eu estou ainda contando a história, ele está contando a história aqui da arte, como o Arte em Puxar chegaram até ele e do livro Desaparecimento do Universo. Tá? Isso é o primeiro capítulo. Ainda que eu tenha feito um trabalho muito bom para um primeiro workshop, estava tão nervoso antes de começar que disse, nunca mais quero fazer isso. Mas algo interessante aconteceu, mais ou menos 20 minutos depois do início. Eu tinha instruído o grupo a praticar a forma de meditação que meus professores haviam me ensinado, que também é uma forma de oração e união com Deus. Depois disso, senti como se estivesse conectado a algo maior do que eu mesmo. Daquele ponto da apresentação em diante, foi como se eu não fosse mais eu quem estava dando o workshop. Era mais como se estivesse observando a mim mesmo, enquanto o Espírito Santo enviava as mensagens através de mim. Pensei, talvez eu devia deixá-lo assumir o comando antes. Na próxima vez em que falei em público, fiz isso mesmo. 2 meses depois, eu estava em Nova York, o lugar onde pensei que estaria mais nervoso, falando pela 4ª vez em público e me sentindo menos nervoso diante de uma multidão do que já tinha me sentido antes. O livro estava ganhando força, vendendo mais cópias a cada mês. Ainda não era algo gigantesco, mas estava sendo notado e chegaram mais ofertas de palestras. Eu não sabia o quão longe queria levar aquilo. Só queria dar algumas palestras ou queria pensar com seriedade sobre fazer isso ainda mais e até começar a viajar por longas distâncias? Eu não tinha voado para lugar nenhum, só tinha dirigido para pequenas cidades na Nova Inglaterra e uma vez para Nova York. Estava em uma encruzilhada. Então, no dia 20 de dezembro de 2003, encontrei-me mais uma vez na casa de Vicky Pope, dessa vez para uma festa de Natal. Eu tinha ido lá com Karen, minha esposa, há 21 anos. Passamos a noite no dia seguinte, 21 de dezembro, preparamos-nos para dirigir para casa no Maine. Eu disse a Vicky, sabe, tenho a sensação de que algo vai acontecer. Ela disse, também sinto isso e tenho uma ideia sobre o que é. Não havia necessidade de dizer mais nada. Mais tarde naquela noite, estava sentado na sala de estar do mesmo apartamento em Auburn, Maine, onde Arte e Puxar haviam feito suas últimas 3 visitas. Havia me mudado para lá, da casa em Portland Spring, onde eles começaram a aparecer 11 anos antes. De repente, senti uma presença na sala. Tive que me voltar para a esquerda, porque o sofá estava virado na mesma direção da minha cadeira para o aparelho de TV. Olhei ao redor e parei, enlevado, diante do vislumbre dos meus 2 velhos amigos, sentados no mesmo sofá no qual se sentaram na maioria das suas visitas. Exclamei, Artem e Puxar. E depois corri até eles e os abracei. Só percebi bem mais tarde que ela era a primeira vez que eu havia tocado em Artem, o homem, embora tivesse tocado em Puxar, a mulher, uma vez antes. Eles pareciam os mesmos de sempre, minha linda Puxar e aquele cara. Pensei como foi interessante que eu não os tivesse visto aparecendo, porque me lembrava de que também foi assim na primeira visita que me fizeram, 11 anos antes. Eu me sentei com os joelhos bambos por causa do entusiasmo de vê-los. Aí Puxar começou a falar. Puxar. Oi, querido irmão, como está indo? Aconteceu alguma coisa interessante desde a última vez que o vimos? Brincadeira, você sabe que sempre estamos cientes de tudo o que está fazendo. E o Artem, sim, por exemplo, você acabou de ler sobre aquele cara na Alemanha que matou alguém e depois o comeu. Essa história está agitando as coisas por lá. Ele é acusado de canibalismo e agora será levado a julgamento. E o Gary respondeu, sim, não existe almoço grátis. A Puxar, estou feliz em ver que suas tendências espertalhonas não foram completamente curadas. Talvez vá precisar delas quando acabarmos com você. Gary, é? O que vocês têm em mente? E o Artem, tudo no momento certo, Gary. E o Gary, espere, deixe-me ligar o gravador. É tão maravilhoso ver vocês, caras. Mal posso acreditar nisso, embora eu estivesse sentindo algo a esse respeito, por ser nosso aniversário e coisa e tal. Nota,
21 de dezembro é o dia de São Tomé, e Purchá havia se identificado como Tomé, um homem naquela encarnação 2000 anos antes. Arten havia se identificado como São Tadeu naquela época. Purchá: sabemos disso, assim vamos direto ao que interessa, do mesmo jeito que fizemos antes. Nós voltamos para cutucar as pessoas no ombro, por assim dizer. Embora para algumas possa parecer que estão sendo tocadas no ombro com uma marreta. Existe uma razão importante para isso. Queremos ajudar a manter as pessoas concentradas. É aplicando o perdão avançado ou quântico que vamos explicar, que você pode experimentar de forma mais rápida a sua realidade imortal. Estamos aqui para instruí-lo sobre como romper o ciclo do nascimento e morte de uma vez por todas. E o Gary, é só isso? Eu esperava que pudesse aprender como medir minha consciência. E o Arten, você está brincando? Mas o que acabou de dizer é uma das razões pelas quais estamos aqui. As pessoas vêm sendo distraídas por coisas que podem parecer fascinantes para elas, mas que estão lá apenas para desviar sua atenção do que é importante, colocando a atenção em coisas que vão mantê-las presas aqui. E é Purchá: vamos falar mais sobre isso, mas, para começar, vamos mostrar que a maioria dos estudantes espirituais gasta quase todo o seu tempo na fase de reunir informações. Isso é encorajado pela crença de que quanto mais informação espiritual colocarem na sua cabeça, mais iluminados serão. Assim, eles pulam de uma coisa para outra, lendo dúzias de livros sobre diversos temas espirituais. Durante nossa primeira série de visitas a você, nos referimos a isso como fila do buffet espiritual. Não há nada de errado em absorver informações. Na verdade, isso dá às pessoas um contexto necessário. O problema é que elas fazem um falso ídolo em relação a reunir informações. E isso não as leva a lugar nenhum. É um truque, uma cenoura na ponta de uma vara. É por isso que o que importa de verdade não é o que você sabe, mas o que faz com o que sabe. O que importa de verdade em termos de acelerar seu desenvolvimento espiritual é a fase da aplicação. Gente, eu vou fazer um aspas aqui, porque é exatamente isso. As pessoas, elas procuram, mas não colocam em prática. E é isso que a gente tem que fazer, praticar. Voltando, em algum ponto, o aluno e o professor espirituais sérios terão que pegar tudo o que aprenderam e aplicá-lo de verdade a cada pessoa, situação ou acontecimento que aparecer diante deles, em qualquer dia. Isso se aplica a tudo e, em geral, não é um mistério. Tudo o que estiver acontecendo na sua vida é a lição a qual o Espírito Santo quer que você aplique os ensinamentos. E o grande instrumento do Espírito Santo para a salvação é o perdão. Mas, como você sabe, não é aquele antigo tipo de perdão. Não é a espiritualidade dos seus pais. É um jogo todo novo, um novo paradigma. E só através da aplicação disciplinada que o praticante pode entrar na fase gloriosa da experiência. E eu lhe garanto, querido irmão, que a experiência é a única coisa que vai fazê-lo feliz. Palavras nunca farão isso. Conceitos intelectuais, teologia, especulação filosófica, esqueça tudo isso. Um curso em milagres que, como você já sabe, é J, nosso símbolo em inglês como Yeshua. Falando a palavra de Deus, diz que as palavras não são nada mais do que símbolos de símbolos, duplamente afastados da realidade. E quando você pensa a respeito como um símbolo de um símbolo, poderia fazê-lo feliz? Não. A única coisa que vai fazê-lo feliz é a experiência do que você realmente é. O que vai satisfazê-lo de verdade não é um símbolo da realidade, mas uma experiência da realidade. Em certo ponto, no mesmo curso, J está falando sobre todas as questões difíceis que as pessoas têm. E ele faz essa afirmação notável. Não há nenhuma resposta, apenas uma experiência. Busca somente isso e não deixes que a teologia te atrase. Essa experiência vem como resultado de permitir que sua mente seja treinada pelo Espírito Santo para pensar e ver outras pessoas como ele faz. Mas é preciso um bom sistema como o budismo ou um curso em milagres para conseguir ir mais rápido no caminho para a realização. Abandonando a própria sorte, a mente não pode ser curada. Como J também diz em seu curso,
Uma mente sem treino nada pode realizar. Essa é a declaração, entanto, porque está dizendo que 99,9% de todas as pessoas na Terra não estão realizando nada até que a mente esteja treinada. Você está apenas girando em círculos. E o Gary fala: sim, tenho percebido mais e mais o quanto o livro de exercícios do curso é importante em relação a isso. E acho que também percebi que não importa o que esteja acontecendo, é tudo com o mesmo propósito. Perdão. Não estou dizendo que sempre perdoo na mesma hora. Não faço isso, mas acabo perdoando uma hora ou outra. E quanto mais rápido perdoo, menos sofro. Veja falar em público, por exemplo, algo que nunca pensei que faria. Eu estava muito nervoso em relação a isso, mas quando deixei o Espírito Santo me ajudar, comecei a perceber que não estava nervoso pela razão que havia pensado. E como o curso diz, eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. E o Arten fala certo espertinho, mas a gente continua nos próximos capítulos.